Que alegria mais uma vez estar aqui com você inscrito neste canal, com você evangelizador que está conosco todos os dias através do programa Tempo de Recomeçar. Para a meditação do Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 27 a 33, invocamos sobre nós a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A questão da autoridade. Jesus e os discípulos foram outra vez a Jerusalém. Enquanto andava pelo templo, os sumos sacerdotes, os escribas e os anciãos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus disse: vou fazer-vos uma só pergunta. Respondei-me que eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos do céu, ele dirá: por que não acreditastes em João? Vamos então responder dos homens. Eles tinham medo do povo, já que todos diziam que João era realmente um profeta. Responderam então a Jesus: não sabemos. E Jesus retrucou-lhes: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Então, nós já observamos que Jesus era sempre pego de surpresa. Sempre os escribas, os fariseus e tantos outros eram desejosos, vamos dizer assim, de pegar Jesus em um entrelace. O sonho deles era que Jesus tivesse dificuldade ou não soubesse responder alguma pergunta que eu fizesse. Mas em todos os relatos, nós vimos que Jesus sempre dava a resposta certa. Então, a curiosidade aqui, neste momento, era que os sumos sacerdotes, os escribas e os anciãos queriam que Jesus os explicasse de onde vinha o seu poder e a sua autoridade. Então, podemos nos remeter à atualidade e nós vamos identificar estes curiosos no nosso meio. Quantos questionamentos. Por que fulano foi escolhido para tal pastoral, para tal movimento? Mas aqui temos a resposta. Tudo que Jesus fazia, ele nunca fez em seu próprio nome. Tudo ele fazia em nome do Pai. Porque o olhar dele era fito no alto,
no céu, na eternidade. Então, tudo que o Pai o pedia, o inspirava, ele fazia na autoridade, na obediência ao Pai. Olha que coisa linda. E aqui, Jesus faz então como se fosse um trocadilho com eles. Vocês também expliquem qual é ou de onde vem a autoridade de João Batista. Aqui nós percebemos que eles tinham medo do povo, já que o povo afirmava que João era um profeta. Então, para não desagradar aos homens, eles então mudaram a sua resposta. Nós observamos aqui que muitos temem ou têm medo na essência da palavra, tem medo do povo, tem medo do que vão falar, medo de ser prejudicado pelos homens terrenos. Mas, em relação a Jesus, nós não percebemos aqui neste evangelho o menor pudor. Encurralaram Jesus. E eles não tiveram medo dessa postura. Então, neste momento de oração, vamos pedir ao Senhor que nos envie o seu Espírito para nos iluminar, nos conduzir, sempre que nós também formos encurralados. Quantas curiosidades o povo tem, mas não é curiosidade vinda do alto, ou para ficar mais próximo do alto, mas são curiosidades para, em muitas das situações, até prejudicar o discipulado de algum irmão. Então peçamos ao Espírito Santo que nos conduza, que nos refaça todos os dias, que nós aguentemos firmes diante das injúrias e difamações. Que nós tenhamos coragem para prosseguir, coragem para seguir o nosso objetivo, que é agradar ao Pai. E revelar sempre que a autoridade, que o poder que nos conduz é o poder do alto. É o poder do Pai, é o poder do Filho e é o poder do Espírito Santo em nós. Hoje, sábado, 3 de junho de 2023, dia dedicado à Mãe de Jesus. Ela que agiu com autoridade, mas não a autoridade dela, a autoridade do seu Pai, a autoridade do seu Filho. Eram eles que agiam em Nossa Senhora. Ela que foi a mãe do Espírito Santo. Então, sobre tantos que nós trazemos neste momento em oração, os adoentados, enfermos, os desesperançosos, as pessoas que trazem maldade, trazem inveja no seu coração. Nós rezamos por todos e pedimos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos ilumine e nos acompanhe hoje e sempre. Amém.